Bem-vindos ao Hightech Cast. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hightech Cast, um podcast que reúne tecnologia, inovação, empreendedorismo e as profissões do futuro. Uma realização do Instituto ICIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Eu sou Patrícia Ribeiro e hoje vamos falar sobre um tema de muita importância para as mulheres. Mulheres na tecnologia. E comigo aqui hoje temos 3 mulheres poderosas. Uma da negócios, a outra de gamers e a outra de startup. Elas vão se apresentar para a gente e a gente vai conhecer um pouquinho da Michele. Michele, você pode falar? Posso sim. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, né? Eu sou da área do agronegócio, mas mais voltada para a agricultura e trabalho nessa parte de tecnologia voltada para a agricultura. Sou também professora da Universidade de Brasília. Que ótimo. E a gente tem aqui a Isabela. Olá, eu sou Isabela, sou gestora de formação, sou mestre em gestão de serviços, trabalho com inovação em diversos projetos multidisciplinares, mas também tenho uma startup de jogos onde eu sou a produtora desse negócio aí. Nossa, gente, que legal. E que aqui com a gente também é a Liz Ramalho, ela vai falar também sobre ela. Oi, gente, eu sou a Liz, eu trabalho com programas de inovação e tecnologia e eu acompanho, né, empreendedores que estão com a ideia de negócio, que querem desenvolver e acelerar o seu negócio, né? Então, é bem interessante. Gente, olha só, a gente está aqui com um cenário que eu falo que eu gosto de contextualizar um pouquinho a história da mulher na tecnologia. Até para a gente entender também que não é só uma implicância dos homens e tem todo um cenário cultural, mas tem a raiz disso, né? Então, assim, a tecnologia ela sempre aconteceu ali por volta das primeiras guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, na Revolução Industrial, e basicamente quem iam para as guerras e faziam todo esse trabalho eram os homens. As mulheres ficavam ali por trás. Cuidando da família e tentando manter a vida fora da guerra. Isso mudou. A gente hoje tem muitas mulheres aí que foram super famosas por estarem à frente da tecnologia. A da Lovelace. Né? Isso que a gente comentou aqui antes. A Grace Hopper, que é a criadora da linguagem de programação. A Katherine Johnson, que é matemática da NASA, teve até um filme com elas, né? Uhum. E a Gladys West, que essa é a mulher por trás do GPS. Isso as mulheres que a gente sabe que apareceram, né? E a Isabela até comentou aqui com a gente antes do programa começar, e eu acho isso muito interessante a gente tocar no assunto, Isabela, que não foram só essas. Tiveram mais mulheres, mas elas tinham que se fingir de homens para aparecerem no mercado de trabalho. Não é isso? Sim, a gente vê que historicamente, né? Apesar da gente sempre ter contribuído enormemente para a sociedade, para o desenvolvimento, né? Você falou um pouco da tecnologia computacional, mas desde os primórdios, no desenvolvimento das primeiras tecnologias, a gente vê o papel, né, da mulher como uma pessoa super multitasking, uma pessoa que vai estar ali fazendo diversas coisas para além do trabalho da família, vai estar fazendo os trabalhos para a comunidade. E a gente percebe que, apesar disso, sempre existiu uma tentativa de apagamento, né, dos nossos trabalhos. Comentamos aqui também sobre o sequenciamento genético, que foi registrado por um homem, mas o trabalho por trás... Foi todo de uma mulher. Foi de uma mulher. A questão da Covid, quem sequenciou no Brasil a questão das vacinas e etc. Foi uma mulher. São coisas importantes que a gente precisa valorizar. Uhum. Eu acho que um espaço onde a gente comente sobre isso, né, é muito importante. Na arte, a gente tem diversas mulheres que... Por isso que eu também gosto muito desse campo da arte. Porque esse campo permite, né?
apesar da gente saber, enfim, várias fofocas aí artísticas que existiram, trabalhos femininos que foram apresentados por homem, a gente tem, por exemplo, Tarsila de Amaral. Tarsila, que era uma mulher brasileira que conseguiu espaço. A gente tem Frida Kahlo. Então, a arte é um exemplo pra gente de como a gente precisa trabalhar os nomes femininos mesmo, de trazer dentro de uma discussão quem são as mulheres. E a gente precisa se apoiar nossos trabalhos, né? Mutuamente, porque hoje a gente luta, hoje a gente tem essa liberdade, mas no passado as nossas mulheres não tiveram, então a gente tem que aproveitar para fortalecer o trabalho das mulheres nesse contexto aí que a gente tem essa abertura. Isso mesmo. E aí a gente vai para um lado que eu acho assim, que eu nem sei como é que ela consegue, tá? Porque, assim, é um lado que é muito masculinizado e ele é muito raiz, aquela coisa do machão, né? Então, que é o agronegócio. Fala em agro, a gente pensa em bota de homem, né? E a gente tem visto que essa crescente do agro com esse olhar feminino, que a mulher, ela pode ter muito mais agregar, que a gente falou aí da multitarefa, multifocal, porque a gente consegue ter essa percepção sensorial muito mais aguçada, detalhes e toda a nossa inteligência, né? Que a mulher é muito inteligente, porque eu acho que você botar uma pessoa no mundo, não é o criador não ia fazer isso se não fosse um ser muito capacitado, né? Não existe uma criação mais tecnológica do que o filho, vamos dizer assim, uma máquina que não existe. Não. É uma máquina perfeita, exatamente. Estraga. Gera outra pessoa, um ser humano dentro de você. Né? E tudo isso que acarreta do corpo e tudo. Então, eu acho que a mulher, ela já vem com um chip a mais. É isso mesmo. Né? Então aí, Michele, me fala, como é que é esse negócio da mulher no agronegócio? Depois a gente vai voltar para você com o game, calma. Então, realmente no agronegócio a gente tem essa diferença, né? A gente ainda tem... a gente sente ainda esse preconceito no campo, né? Embora tenha melhorado bastante, eu tenho que dizer, né? Então, de quando eu formei para hoje, que meus alunos estão formando, a gente vê essa diferença. Mas, por exemplo, atualmente, assim, quem na Fazenda Água Limpa, né? Quem está diariamente na Fazenda Água Limpa, diariamente eu sou a única que estou lá diariamente. Você a bendita é o fruto, né? Isso mesmo. Mas temos várias outras pesquisadoras também que desenvolvem pesquisa lá na Fazenda Água Limpa, mas eu sou uma das responsáveis por uma área lá voltada para horticultura e fruticultura, inclusive a fruticultura do Cerrado, né? Mas a tecnologia, dentro da agropecuária, a gente já teve muita dificuldade, a gente ainda encontra, hoje eu estava inclusive falando com uma produtora rural que trabalha com produtos inovadores, né, envolvendo a cultura da mandioca, e a gente fala nessas dificuldades dela, que ela enfrenta até, por exemplo, com um trabalhador rural. Então, às vezes, nós somos a responsável ou a dona da empresa, né, a sócia majoritária, e a gente tem dificuldade, inclusive, do trabalhador rural desenvolver a atividade que a gente está pedindo para ele desenvolver. Aceitar a ordem feminina, né? Então, exatamente. Assim, o homem tem muita essa dificuldade. Tem isso mesmo. Já percebi. E como você dribla isso? O meu jeito de driblar é ter muita amizade com todos os funcionários, né? E muito cuidado, muito carinho. E também mostrando para eles o quanto eu sou capaz. Porque assim que eu me formei, a primeira vez que eu fui para o mercado de trabalho, para uma consultoria, foi para montar uma irrigação num campo de coco, né? É na região do Tocantins. Então, assim, eu fui convidada para ir lá, mas quando eu cheguei lá, porque eu falei tudo por e-mail, eu cheguei lá, o dono da propriedade falou assim, cadê o cara que vai vir? Aí o rapaz falou assim, não, é essa moça aí, eu tava bem mais nova, né? Aí ele falou, essa menina, não, não vou fazer nada com essa menina, pode ir embora. E ele me mandou embora. E você foi? Embora. Eu tive que ir embora. Nossa! Foi a minha primeira... Eu tive que ir embora, não teve opção. Ele falou, não faço. Aí ele tentou fazer, não conseguiu. E aí ele teve que me chamar. Ai, que beleza. Aí você chegou lá, ai, que super mulher, né?
Tipo assim, E então aí- agora eu tive que abaixar a cabeça. Foi, então assim, esse foi um resultado interessante, né? E aí eu mostrei para ele, eu falei assim, me deixa botar uma pequena área, você faz um teste, se não der certo, você desiste, né? Aí ele fez o teste, ele, minha filha, foi Por que ótimo. que eu não te contratei antes, né? Então, a gente continua tendo isso até hoje, né? Mas a mulher, como vocês falaram, né? É uma pessoa, a gente é muito resiliente. Isso. Então, a gente não desiste. E isso é um grande diferencial que a gente tem, sem querer focar muito em homens e mulheres, mas a mulher, normalmente, ela não desiste. Então, isso ajuda muito, principalmente nessa área de tecnologia, porque tecnologia é um grande trabalho de resiliência. Né? A gente, todos os dias, você tem que ir tentando, testando, erra, volta, e aí não tem como fugir disso. Isso é um ponto bem importante que a gente vai falar sempre, porque essa coisa de bate a porta na frente da sua cara, aí o cara falou, não quero você. Isso. Aí você fala, então tá bom, mas nem todo mundo é igual a você não. Se fosse eu te dizer, não, o senhor vai ter que me aceitar, vai ter que me engolir, porque tem mulher também que faz isso, né? Que ela se impõe de uma forma até mais ativa. Uhum. Que é bom também, não acho ruim. Mas eu acho que essa sua também é uma forma mais legal, que você ainda voltou mais por cima ainda, né? Tipo, ele teve que me engolir, vai ter que me entender eu sei o que eu tô falando. Uhum. Então, acho que as mulheres hoje, ela têm essa consciência também de não ser subjugada. Sim. Liz, na sua área, que é para você preparar aí o campo para as startups, tem mulheres que procuram você, né? Tem. E vem crescendo essa procura? Você acha que as mulheres hoje, elas estão nesse olhar de se antecipar também nas tecnologias e investir? Olha, muito. Ideias, né? Muito, assim. Do começo, assim, dos anos 2000 para cá, deu com esse boom, né, da tecnologia, a minha geração, né, que viveu, acho que a nossa geração, né, que viveu essa geração, foi uma geração que viveu a transição do analógico para a tecnologia. Então, acho que desde esse tempo, assim, nós millennials, né, que fala, nós acompanhamos isso, né, o videogame, computador, o celular, então nós tivemos mais acesso. Então, hoje, né, as mulheres, elas estão, assim, tem muitos projetos, muitas startups que têm liderança feminina. Eu percebo, assim, que as portas estão abertas, elas ocupam os espaços, elas não têm medo, mas eu vejo que, às vezes, ainda falta digamos assim, uma oportunidade. Assim, às vezes, as portas, eu sinto que as portas estão abertas, elas estão investindo mais, mas eu sinto que, às vezes, falta a segurança delas mesmas para ocuparem esses lugares que, majoritariamente, masculino, né? Mas também alguns outros lugares de darem uma confiança para o trabalho da mulher também, nessa área mais tecnológica, né? As mulheres estão à frente de várias outras, parte administrativa, gestão de pessoas, isso as pessoas dão muita credibilidade no trabalho da mulher. Certo. Mas na tecnologia, uma programação, uma robótica, eu vejo que ainda está crescendo muito, né? Mas tem aquela coisa um pouco mais tímida, de assim, elas entendem muito bem do processo, da parte técnica, mas às vezes como chegar nos ambientes. Você acha que elas se sentem com um pouco de receio por conta do preconceito? Não, eu acho que não é tão preconceito. Ou assim, posicionamento? Não, eu acho que... falta de apoio. Eu acho que pode ser uma falta de apoio também, porque tem muitos ambientes também, por exemplo, as portas estão abertas para as mulheres, mas às vezes assim, entra aqui, vem, mas... não dá voz, não dá uma voz. Entendi. Entendeu? Assim, você tá aqui, eu tenho casos de amigas que super capacitadas, que foram contratadas para um trabalho de liderança, mas quando ela colocava a opinião dela na reunião com sócios da empresa lá, de homens, aí eles, ok,
aí deixavam a ideia dela meio de lado e depois de uns dias eles vinham com a mesma ideia que ela tinha de uma forma diferente. Então, é isso, né? Como a Isabela falou, tem um apagamento também da mulher, da voz. Eu entendi. E a gente tem que mudar isso. Agora, vamos pular pro game. Vamos lá. Vamos lá? Porque, assim, é outra coisa, né? Por exemplo, você pensa em game, você pensa em quem? Em homem jogando, né? Você não pensa em mulher jogando, até nem tendo paciência para jogar. Porque eu lembro que eu tive uma história com um jogo que era assim, vamos jogar? Ah, não, gente, isso é muito chato, porque eu ficar 2 horas lá pro tec, eu não tinha paciência. Então... Mas era sempre um clube do bolinha, que ia lá para casa dos meus irmãos jogar. E aí eu tive que aprender uns 2 ou 3 jogos para eu interagir, porque eu ficava só eu de mulher, porque eu sou criado com 3 homens. Então eu ficava só eu de mulher, então muita coisa eu tive que aprender um pouco do universo masculino, para você também conseguir falar a linguagem deles e eles te respeitarem. Então tem essa coisa aí que é bem mesmo fechada, como você falou. E eles pegam a nossa ideia e ainda diz que é deles, não é isso? Como é isso no game? Nos jogos é extremamente desafiador, né? Começa com a comunidade, né? Então, a gente tem jogos que você não pode abrir o microfone para falar, porque se verem que você é mulher, você vai ser extremamente massacrada. Falo porque já aconteceu comigo. Vou citar alguns jogos que isso acontece bastante, geralmente da indústria AAA, né? Que são as indústrias grandes, que têm uma capacidade de investimento enorme. O Valorant. Valorant é um jogo que, apesar de ser um dos melhores, a gente percebe que precisa de uma moderação. E existe essa moderação, mas ainda acontece. O Counter-Strike eu não vou nem falar, que é um jogo de tiro, né? Que você não... Realmente, eles não podem descobrir que você é mulher, porque aí você vai ter uma série de problemas, ser xingada, enfim. Eu acho que é uma questão... Apesar de ter moderação, então, acho que é uma questão muito de conscientizar, sabe? Que esse ambiente é um estereótipo tão forte que eles chegam, por estarem online, acham que podem falar coisas pra você, acham que podem diminuir a sua imagem. A gente vê uma série de streamers que mostram isso, mostram essas situações nos canais. E quem joga percebe também, é preciso conscientizar os próprios jogadores, a sociedade, que isso não é um campo só deles, que eles não têm o direito de desrespeitar as pessoas. E aí começa por isso, você vai jogar, você já começa um pouco mais afastada, porque, o ambiente não é tão receptivo assim para mulheres. Entendi. Aí como que eu vou falar de desenvolvimento de jogos, que já é um outro passo? Para pessoas que nem sequer estão tendo um ambiente legal para entrar e enfim, aproveitar como diversão. Porque geralmente quem é desenvolvedor começa assim, né? Qual que é? Como é que começa? Desde criança... Eu não sei, porque eu nunca... eu não sei dessa área. Eu tô aprendendo com você agora. Desde criança, tá lá, conhece a indústria, conhece os jogos, gosta de começa a procurar aquele estilo de jogo para jogar mais vezes... Enfim, e começa a construir um conhecimento a respeito daquilo, a ponto de falar, seria legal se tivesse um jogo assim, assado. Enfim, começa a procurar por conta própria. Hoje a gente tem informações, mas há 20 anos atrás já não tinha essas informações, entende? Então, a pessoa tinha que ser autodidata para conseguir fazer isso. E aí, nesse contexto, agora... As mulheres estão entrando nisso. Agora você vê nos esportes, às vezes, pontualmente, você vê uma mulher, mas você percebe que é majoritariamente masculino, muito por causa dessa questão do ambiente virtual ser um ambiente extremamente tóxico para as mulheres. Então, acredito que isso vai mudar. Daqui a 20 anos, eu acredito que como a gente está tendo todo esse trabalho de conscientização, de moderação e dos até conteúdos... de trazer isso mais para o círculo das mulheres, né? O feminino entrar e conseguir também... olha, você pode pertencer a esse ambiente. Isso não é exclusivo dos homens. E até os homens entenderem que eles não estão dividindo o espaço, eles estão somando com a gente. Eles casam com as mulheres, né? Então, por que eles podem também abrir os espaços dos ambientes, né? Verdade. Hoje em dia casam
caso, homem, todo mundo casa com todo mundo. É. Mas assim, mas vamos dizer, o casamento ainda é uma questão social que a gente associa ainda a um casal. Sim. Mas não necessariamente homem e mulher. É isso. Mas assim, acho que é mesmo essa questão. Se você é um casal LGBT, você tem que defender as minorias. E as Exatamente. mulheres, elas são minorias. Aham. No sentido de que nós temos ainda essa dificuldade de adentrar ambientes, sabe? Sei. Não que a gente é minoria numérica, mas que a gente tem essa barreira para entrar em ambientes. Então, eu acho que é uma causa, a causa feminina, assim como todas as outras causas. São causas que são de interesse coletivo. Eu acho que a gente tem que baixar um pouco as amarras, né, do você é isso, você é aquilo, e começar a entender que se faz bem para a mulher, se é um ambiente bom para um grupo ou outro, é um ambiente que pode ser bom para todos. Então, acho que a gente precisa ter essa consciência do respeito. Nos jogos, daqui a 20 anos, eu acho que nós vamos ter muito mais desenvolvedoras femininas, porque hoje elas têm acesso, elas podem jogar. A minha filha, ela pode jogar. Eu lembro que eu não podia nem mexer no computador. Não porque meus pais, mas porque eu tinha um irmão mais velho, que o computador era 100% dele, entendeu? Aham. E agora, enfim, a gente tem um estúdio de jogos juntos, porque Você e seu eu irmão. não sou a parte técnica, Aham. eu sou a parte da produção. Talvez se eu tivesse tido toda uma estrutura, enfim, também guerrinha de irmão, não tenho ressentimento quanto a isso. Não, você abriu a sócia, você é sócia dele agora. Até porque ele me ensinou muita coisa, ele me Aham. ensina muita coisa. E eu acho que essa questão de integrar e ele me ensinar, sabe? A gente também saber que a gente pode aprender e que tá tudo certo. E que a gente não tem que saber toda a parte técnica. Aham. Mas que a gente vem com o nosso conhecimento para somar naquela indústria. Que é uma indústria altamente difícil. É uma indústria que tem muita competitividade. É uma Aham. indústria hoje que é maior que a do cinema. Ó, a gente nem sabia, eu não sabia disso, não. É maior que a indústria de Hollywood. A indústria Nossa, de jogos hoje. Sim, o Brasil é um grande consumidor, um dos maiores do mundo. Hoje nós temos um marco que regula os jogos, que foi aprovado. E a gente começa a ver que essa profissão de desenvolvedor está sendo, de alguma forma, regulamentada através de incentivos. Da própria Lei Rouanet, a gente consegue acessar agora, sendo desenvolvedores. Esses incentivos são necessários e a integração é necessária, porque hoje eles têm a parte técnica, mas quem faz a venda do estúdio? Quem? Sou eu. E você tem que entender para vender. Exatamente, claro. eu tenho que... é isso que eu falo, eles me ensinam muito. Eles me ensinam como que é o processo de criação. Eu chego lá no estúdio, a gente faz todo o Gantt de tudo que tem que acontecer até setembro. Tem que entregar todos os projetos, porque setembro é o deadline pra gente começar um jogo de entretenimento. Porque além do entretenimento, a gente também faz jogos sérios, que são jogos para a educação, para o aprendizado. Isso é interessante. E a gente faz jogos de tabuleiro, Ah, eu gosto mais. que também é uma o jogo coisa de legal. xadrez, né? Esse aí eu gosto. Esse aí eu até jogo ali no celular de vez em quando. Hoje a gente tem uma ludoteca lá de jogos de tabuleiro. E eu acho que é isso, sabe? A gente tem que saber entrar da maneira que puder e continuar com resiliência, que eu também concordo que continuar é uma questão sempre, talvez uma resiliência até dobrada, porque a vontade que a gente tem quando fica essas situações, a gente olha, não sei fazer tal coisa. Ou então assim, não, o cara usou uma ideia, né? Eu tô aqui há horas falando, estudando isso, aí o cara vai lá e pega, e ele que fica com mérito, e eu ainda fico de... Mas nós, como sociedade, temos que apontar isso, eu acho. Quando eu vejo uma injustiça acontecendo com uma amiga, até com uma pessoa que talvez eu nem tenha um desafeto, mas é uma mulher, eu tenho que apontar. Porque eu sei que aquilo tá batendo nela um dia, mas vai bater em mim, eventualmente, sabe? E eu vou falar mais. As mulheres, elas, muitas vezes, somos nós mesmos que atrapalhamos umas às outras. Sim, existe uma rivalidade. Porque eu tava olhando a Isa aqui falar, mas ela é a chefe de todo mundo, tá, gente? Ela é a chefe de todo mundo na empresa. Eu tô percebendo o Essa perfil. aqui, e os irmãos são maravilhosos. Eu fico brincando que eu tenho orgulho deles pela minha amiga, que é a mãe dela. Mas, assim, é isso mesmo. E aí a gente tem que apontar, e é nós mesmas,
Porque eu acho que se a gente tem essa união, dentro da agronomia a gente vê muito isso. Então, assim, se a gente tem essa união entre as mulheres que estão no agro, que estão na pesquisa, porque pesquisa também, como eu trabalho muito com pesquisa, é um campo também que é majoritariamente masculino. Mas, na verdade, assim, o que a gente vê. Mas, assim, dentro você vai chegar num laboratório, às vezes, tem 10 mulheres e um homem. Entendeu? Mas a gente não vê, isso não é apresentado. Mas a assimetria salarial, gente, a gente vive Também. num mundo que a gente desempenha os mesmos papéis e ganha menos. Isso é uma loucura. Então, a gente está falando aqui de superação da síndrome da impostora, não é isso? É isso que a gente está falando agora, né? Você se colocar no seu papel de definir ele e mostrar que você... Porque a mulher já é líder por natureza. Essa coisa de saber que a mulher que manda, né? Ela que dá as ordens, a gente já sabe disso. É uma gestora nata. Ela já nasceu assim porque a gente acabou de falar. Quem gera filho tem que ter um chip a mais. E esse chip a mais é essa parte de você ir para frente. E eu acho que cada vez mais as mulheres estão aparecendo na tecnologia. Eu tive aula na escola do governo o ano passado, de inteligência artificial. E a minha professora era uma mulher. E era uma das... Ela me disse que na turma da UNB que ela se formou, ela era a única mulher. Então, assim, sempre temos as únicas que vão abrindo as portas para as outras, né? Aqui, ó, começaram com essas aqui que a gente mencionou. Todas essas. Que para imaginar, hoje você está falando disso. Imagina aquela época, a mulher, como ela era vista e como ela era discriminada. Verdade. E como que ela não se colocava. Eu gosto muito de filme de época. E sempre tem as mulheres revolucionárias, né? E é isso, assim, às vezes não precisa ter, como você falou, né? Eu achei muito interessante o seu exemplo, que você não, digamos assim, não precisou se revoltar, você é uma profissional. Então, assim, a gente saber o nosso lugar como profissional. Eu tô aqui, fez um convite, né? Eu não sou muito de vir, né? Acho que é o segundo podcast que eu participo. E, será que eu sei falar? Lógico que eu sei falar. Eu sou uma profissional, eu trabalho com isso. Então, a gente lembrar que nós somos os profissionais e nós temos autoridade sobre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente sabe. Assim, eu acho que você mostrou uma grande autoridade de você não... Tá bom, assim, eu vim aqui, eu não preciso provar para você que eu sei fazer isso, só porque eu sou mulher. Tchau. E assim, ele precisou de você depois. E eu acho que é isso, assim, a gente chega nesses espaços e eu acho que essas, né, elas conseguiram por causa disso, da resiliência, de assim, apontar o dedo, olha, mulher, você não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. E vai e faz apesar disso. Mas olha aí, uma coisa importante que eu vou falar agora, que me veio aqui à mente numa imagem do filme, tá? E pegando o seu gancho, que é o seguinte... Atrás de todas essas evoluções desse aparecimento feminino, tem um homem apoiando para elas chegarem, tá? Então, assim, tem sempre um homem que acredita nessa mulher e coloca ela no lugar que ela merece. Eu acho que é a questão de romper ciclos de violência, né? Quando a gente tá falando de um apagamento, que a gente tá falando de uma questão... Não, tô falando nem dessa questão. Porque aí o que acontece? Quando a pessoa percebe, quando o outro valida o que a gente tá vivendo, a gente consegue pensar em estratégias em conjunto. E aí consegue, por exemplo, vir um homem a nos apoiar. Porque ele tá nos ajudando ali nesse contexto, tá identificando o que tá acontecendo com a gente, tá sendo empático a ponto de falar, você é maravilhosa, o seu trabalho merece ser reconhecido, né? Então todas essas mulheres que apareceram no mercado tecnológico, teve um homem da tecnologia que apoiou ela. Então, eu tô também fazendo esse parêntese aqui, esse adendo, porque não é uma questão de a mulher na tecnologia... Ela é discriminada, mas se ela buscar também o caminho que ela vai, ela chega. Porque ninguém fica
chegando a algum lugar se você para e acha que você não é capaz. Uhum. Então, é essa visão que a gente tem que ter. Então, Mas a trajetória, ela podia ser mais leve. Mas eu acho que isso é da unir. história, assim. Se a gente for... Eu não gosto de levantar muitas bandeiras, não. Porque eu acho assim... Eu acho que a gente até meio que se discrimina quando você fica colocando certas coisas com muita bandeira, tá? Uhum. Então, assim, eu gosto de dizer que a mulher, ela é mulher. E ela é inteligente. E ela é capaz. E ela tem várias frentes de trabalho que ela pode chegar. Vou dar um exemplo. Eu entrei numa profissão, passei por 3, 4, e eu sou assim, não gostei, mudo, não tenho medo de amanhã, não, tá? E hoje a gente vai. E o homem, às vezes, ele não é, ele é mais medroso, ele fica ali anos no mesmo lugar, não sai daquilo. Uhum. Ou não. E a mulher, ela tem essa vontade de conhecer, de sair daquela bolha, né? Então, eu acho que isso já é um comportamento empreendedor, né? Muito, não tem muito. tanta aversão Por isso a que eu risco. estou entendendo que a startup aqui, ó, ela vai ter um avanço muito grande das mulheres. E mostrar esses exemplos, né? Porque, olha, exemplos, eu falo assim, na agronomia, quando eu entrei, nós éramos 5 mulheres e 35 homens. Entendeu? Hoje, na agronomia, são 80 a turma, 70% é mulher. Foram os exemplos. É isso. Então, assim, mas mostrar esses exemplos como um podcast desse, mostrando pessoas da tecnologia, mostrando, assim, a juventude que tá... Porque eu acho que são exemplos e a gente vê, a gente chega e chega em alguns encontros, né, de tecnologia, como esse que a gente conversou ontem. Quantas mulheres... Que não teve um pitch feminino, sabia? Pois é, dos lá de cima, né? E aí, quantas mulheres no auditório? Então, assim... Mas no próximo já vai ter um pitch feminino, eu te garanto. Porque aí você já... Alguém vai puxar. A gente precisa garantir isso, né? Isso, É isso, assim. E eu acho que vem um pouco disso da síndrome do impostor, né? Da gente saber que a gente merece estar naquele lugar. Porque é isso, né? Tem muita gente, tem muita mulher nessa parte da tecnologia, nos programas que eu participo, né, que eu acompanho, tem muitas mulheres, mas às vezes ainda tem aquela insegurança, poxa, eu vou apresentar isso aqui, como é que as pessoas vão me olhar apresentando? Exatamente, mas a tolerância ao erro para a mulher é muito menor. Exatamente. Então a gente fica... Nossa, será que eu posso errar? Eu posso errar. Eu acho que é uma questão de consciência, mas também de criação de rede, de criação de consciência coletiva. Então, mas aí a gente começa com a gente, né? Então, assim, por exemplo... Eu acho que tem um preconceito, mas se eu não aceitar ele não entra em mim. E eu vou. E é isso, eu vou. É que a resiliência, que mulher tem que ser mesmo, né? É igual... Se você pensar nisso, vamos aqui nas nossas mulheres lá de outrora, né? Uma mulher negra na NASA, em 1950, se eu não me engano, lá nos 40 e poucos, né? Não lembro o ano do filme, assim, da época, mas é mais ou menos nessa década aí. 40, 50. E elas ficavam dentro elas trabalhavam com computador, mas ficavam separadas numa ala que não podia entrar na área branca. E elas foram, e elas se tornaram história. Então, assim, por quê? Elas não achavam que elas tinham esse preconceito com elas mesmas. Então, eu acho que o que está faltando é a mulher entender que ela pode. E se unir. Esquece esse negócio de pré-história aí, que o homem é mais que aquilo. E você vai pra frente. Mas eu vejo também que é mais isso, é uma coisa além de papel de gênero, né? A gente tá colocando aqui um pouco de recorte de gênero, mas não é uma questão de recorte de gênero, porque assim, a mulher, ela sabe que ela pode fazer, os homens sabem também, mas eu acho que também é a oportunidade, além do papel de gênero, o homem faz melhor que a mulher, não. Eu acho que não é isso, assim, eu acho que não, assim, a gente sabe que tem, mas não é uma discussão, um problema só de gênero. Eu acho que a sociedade também olhar estrutural. Não assim, eu vou fazer um programa aqui, eu que acompanho programas de startup, né? Uhum. Não só esperar um programa para fazer, eu já trabalhei em programas sociais com mulheres empreendedoras.
não só esperar um programa, assim, mas ter uma abertura, assim, no mercado mesmo. Que é uma coisa que vai além só da questão de gênero, a mulher faz mais. É ter uma abertura mais para ela, porque a gente sabe que acontece assim, a mulher é super capaz, mas às vezes o mercado, ele tá mais preparado para abarcar aquela pessoa, aquele homem jovem solteiro que não tem filho. Né? Então, assim, a mulher, ela é resiliente para ir atrás. Mas eu acredito que o mercado é muito mais do que esse recorte de gênero, né? Também assim, a gente tem, né, histórias de case de sucesso, mas a grande maioria não teve essa Mas oportunidade. a gente tem que se basear no case de sucesso para você se inspirar. Eu não posso me inspirar numa coisa que não deu certo. Não, a exatamente. inspiração ela tem que vir para me alavancar. Então, aqui, o nosso podcast aqui é exatamente para mostrar para as mulheres jovens Isso. que elas podem. exatamente. E que elas têm que pensar fora da caixa. E se apoiarem. E se apoiarem, que eu acho que isso é se importante. apoiarem, independente Mulher se tem é que se se apoiar em homem ou se é se apoiar em mulher. Ela tem que se apoiar em quem vai ajudar ela a levantar. Exatamente. Se for um homem que vai ajudar, maravilha, ela vai e faz, igual essas moças aqui da nossa, que eu citei, essas senhoras da tecnologia. E a gente teve aqui não sei qual, um dos episódios, que eles falaram que às vezes eles querem contratar mulher, mas não tem a mulher para o mercado. Então é isso, assim, a empresa quer contratar uma mulher para ter esse olhar mais sensorial, mais... a mulher tem um olhar mais orgânico, que a gente pode dizer essa palavra agora, né? Que é mais... menos quadrada na caixa. Ela tem um olhar mais orgânico. E isso é muito bom, às vezes, para tecnologia, dentro das tecnologias. Tanto para desenvolvimento de design, para desenvolvimento de games, de qualquer coisa, de soluções. Que a tecnologia são soluções. Então, o dia a dia da mulher, ele é muito mais prático. Né? Você vai ali, faz um negócio, vai dar aquele negócio, compra um negócio pro filho, ou então vai fazer um negócio, pensa numa festa, pensa não sei o quê. Então, assim, a mulher tá no trabalho e ela tá fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, tá vendo? Você tem filha, então tá vendo se a filha tá na escola, se tomou café, se não sei o quê, não. O homem não faz isso. Mas eu também sou um caso diferenciado, porque eu e meu marido, a gente é 50-50. Ele é um paizão. Ele é um pai maravilhoso, ele trabalha, a gente divide muito as tarefas. Eu acho que é uma consciência. Não, mas isso a gente Agora, tá falando... uma mãe solteira, por exemplo, ela tem que ser mais resiliente que eu. Então, mas a gente tá falando de um casal moderno, né? Então, assim, que já é uma coisa também difícil. Sim. Meu irmão também é assim, com a minha cunhada. Eles dividem as tarefas. Aliás, ele é até mais papel feminino do que a minha cunhada. Dentro, assim, feminino, né? Vamos dizer, feminino. Que a gente estava condicionado. Então, eu entendo você. Mas mesmo ele sendo com esse papel, ele não consegue fazer 3 tarefas ao mesmo tempo. Ele termina uma tarefa, vai para outra. Você não é assim, nem eu, nem você. Tem mulher que... E a gente brinca que ele vai no mercado, eu peço 3 coisas, ele volta com 2. Esqueceu a terceira. Exatamente. Porque provavelmente o menino chorou, ele foi prestar atenção na criança, esqueceu do que você... Você não, você ainda vai trazer a mais. Verdade. Do que você tá pensando na frente. E é isso. E assim, além da tecnologia, além dessa parte técnica, a mulher, ela também tem um olhar mais humano. É isso. Digamos assim. Então, ela consegue chegar em outros lugares. Então, eu vejo que até é interessante. De sensibilidade, E é né? até interessante nessa parte da tecnologia que eu percebo assim, quando a mulher, ela consegue estar no lugar de liderança, ela consegue olhar além. Porque assim, a gente sabe, né? Tem aquele estereótipo, né? Eu que trabalho com muitas startups, acompanho muitas startups de tecnologia, e eu até brinco, né? Assim, e você? Eu sou desenvolvedor, né? O cara é desenvolvedor. Aí a gente tem aquela coisa de soft skills, hard skills, talentos, a parte do conhecimento técnico. E os homens, assim, vou falar os estereótipos, né? Os homens da área da tecnologia, eles são mais na deles, né? Eu até brinco, se eu tivesse numa liderança, assim, da área de tecnologia, eu ia pegar esses desenvolvedores homens aí, os mais...
antissociais possível, porque eu sei que eles estão trabalhando. Mas, assim, e às vezes, isso aí vou desenvolver, mas não tem o tato de tratar com pessoas, às vezes como uma mulher tem. Eu sei que não é uma questão de gênero, mas a gente sabe que existe mais isso. Sensibilidade. Sensibilidade. E tem mesmo, né, a diferença a parte masculina e feminina do cérebro, né? É diferente. Então, porque às vezes a gente até fala que a mulher tem uma mulher mais masculina, porque ela tem mais jeito de pensar mais masculino. Mas, gente, isso aí são códigos, né, que a gente aprendeu. Mas é isso. Mas a gente tem um lado X e Y. Se ele é feminino ou masculino, a gente não sabe mais não. Eu acho que hoje a gente tem mais liberdade, assim, mais tecnologia, o mundo que a gente tem é mais plural, é mais diverso. As pessoas estão ocupando mais espaço, as mulheres, as pessoas, os jovens, né? Hoje os jovens têm mais voz. A gente consegue conversar com os jovens, eles conseguem falar o que eles estão sentindo. E a minha experiência, por exemplo, com uma pessoa que, né, eu tenho 29 anos, eu tenho outra experiência. Então, mas assim, dentro da minha casa também sempre foi assim. Minha mãe é uma mulher de muito sucesso, ela é uma mulher empreendedora, ela vai pra frente, sabe? Mas muito porque meu pai também. Mas meu pai também. Seu pai apoiava sempre ela. Apoiou ela. É isso que eu queria tanto chegar nisso. É assim, porque a gente às vezes fala da mulher num lugar que eu não gosto. De coitadismo. Eu não gosto. Eu acho que a mulher não tem que ter esse pensamento que ela tá subjugada. Ela tem que se aliar a quem bota ela pra cima. Se ninguém bota, ela se coloca pra cima que alguém vem atrás. Isso. Então, assim, isso que eu acho que é o papel da gente como mulher de trazer a outra mulher pro nosso cenário de sucesso. Sabe? E eu acho que, assim, mas eu acho, eu sempre brinco assim, né, que como isso vem melhorando, a gente não retroage. Eu não acredito nisso. Eu acho também não. Eu acho que daqui para frente, isso vai melhorar muito. Você trabalhando nessa parte de startups, e as startups, eu vou falar os dados da UNB, tá? Sim. A maior parte das empresas que consegue patentes são de startups que têm mulheres que são femininas, que está na frente. Olha que interessante, são dados da UNB. Então, isso é muito bonito, mas falta, eu acho que o que falta é ter mais divulgação. É mostrar, por exemplo, uma mulher de 29 anos que é uma empresária excelente, eu falo para ela. Isso, de jogos e de tecnologia, de tudo, né? E eu achei até bonito vocês falarem isso, eu lembrando assim, a questão de jogos. Os meus filhos, eu tenho 2 meninos, né? Mas as amiguinhas deles jogam. São convidadas por eles, por né? Eles. Porque a mentalidade é outra. Tem uma que joga um jogo assim de guerra e tal, e que ela é a melhor da turma. Então o pessoal fica, os outros amigos ficam, cadê a fulana? Liga pra ela, entendeu? Vou fazer um recorte, porque assim, eu tenho 38 anos... E lá no final dos anos 90, eu já era muito ligada. Então, eu ocupava o espaço dos meninos. Não sei se eu acho que já um pouco da sua época. Locadora de videogame. Então, tinha do lado da minha casa. Locadora de videogame, eu ia lá brincar e eu, única menina. E eu tinha receio? Não. Eu até, assim, eu nem pensava em criança também, né? Mas, assim, os meninos, na época, eles agregavam. Assim, criança, ela não... Se tá no ambiente legal, eles não fazem distinção. Então, assim, às vezes vem do adulto e tudo. Então, assim, eu ocupava esses espaços. E da família também, que a sua mãe também não fica a minha mãe me dava um videogame. Então, eu brincava com os meninos. Aí tinha aqueles... Por exemplo. Tinha, assim, Cavaleiros do Zodíaco, aí Changemans. Essas coisas que eram ditas de meninos, eu adorava brincar. Então, assim... E a mãe deixa. Então, é isso. E, assim, eu acho que é muito disso, né? Hoje, né? No ambiente, a tecnologia que a gente tá, eu acho que é muito mais disso. Vai muito além do papel de gênero. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Eu acho que as mulheres, eu vejo, né, que as mulheres estão ocupando espaço. Você falou, né, das startups. Eu trabalhei esse ano como avaliadora do Prêmio Sebrae Startups, né? Eu avaliei várias startups, né, de várias áreas, educação, tecnologia. E uma coisa que é muito importante na avaliação é o time, é a equipe. O mais plural é a equipe, é melhor. Assim, a gente sabe que tem uma diversidade e é uma coisa que pesa muito. Às vezes a pessoa pode ser a pessoa mais inteligente da tecnologia ali. Porque eu sou o líder disso aqui, concentra tudo em uma pessoa.
Não. Assim, o mais plural, melhor. É verdade. É verdade. Então, gente, olha lá. Vamos agora falar sobre as profissões que estão surgindo na área da tecnologia para as mulheres, tá? Vamos começar, Michele, com você aí no agro? Vamos sim. Então, Eu vou vamos. falar de algumas coisas que a gente antes não tinha, né? Sim. Por exemplo, operadoras de trator agrícola. Nós não Olha, tínhamos ai, eu acho que eu ia Desculpa, eu adorar. vou ir para as áreas assim. sensacional. Eu ia adorar. Hoje existem, inclusive, projetos nossos que que as empresas estão trabalhando com ergonomia de máquina para mulheres. E por quê? Uma máquina agrícola é muito cara. Aquelas plantadeiras gigantes que a gente vê, elas são caríssimas. Aham, Então, a pessoa ela tem que ter muito cuidado ao manejar. aham. E as mulheres, naturalmente, têm esse cuidado. Mas nós não tínhamos ergonomia. Ah, Eu a sentava numa cadeira... Era muito baixo. A cadeira era longe, o pedal era longe, eu ok. tinha que botar uma almofada, Aham. o volante muito grande, muito alto. Então, eu tinha dificuldade, né? De segurar, De né? segurar Porque você tem e que ficar o segurar. dia inteiro ali daquele jeito. Porque Aham. quando eu começo um plantio, uma colheita, você vai o dia inteiro. E né? é ali no muque. Isso. Eu sei. As máquinas hoje estão ótimas. Eu já dirigi porque você... trator. Olha, que legal! E tu dirige lá? Eu dirijo. E nós dá temos aula. um curso de máquinas agrícolas. Eu mais atento do que dou aula, mas o professor Tiago, ele nosso professor de máquinas, Aham. e ele é super, assim, a gente está trabalhando junto com ergonomia para mulheres, né? E ele faz, quando tiver, eu vou convidar vocês. por favor. E todas as mulheres operam o trator. Aham. Outra área muito boa também, operador de drone agrícola. Ah, isso é também muito legal. Isso, então É. hoje Nossa, muitas, muito legal. existem muitas operadoras de drone agrícola. Mulheres, né? Mulheres, então assim, eu já no drone eu não mexo não, tá gente, porque eu tenho, Mas eu não que- sou boa em jogo, eu sou igual a você. Mas não, eu Ela vai lá Eu não e gosto. pilota o trator. Mas Caro demais pra cair. Exatamente. Os meninos ficam, vai professora, vai. Eu falei, eu não vou. Hoje mesmo a gente teve um congresso hoje pela manhã e nós estávamos lá com a empresa de drone agrícola e colocamos algumas mulheres para mexer no fazer. controle. Não voaram com o drone, porque o drone é muito caro mesmo. É verdade. Mas hoje nós temos, então, nessa área, né? E existem hoje também mulheres envolvidas na produção de equipamentos para agricultura familiar que são específicos para mulheres. Aqui no Brasil, em outros países, a gente já tem isso, porque as mulheres são mais baixas. Sim. Eu vou falar uma máquina, a gente tem chama de mini trator, que vocês já viram, todo mundo já viu, que é um trator que você vai com a mão arando a terra, é para agricultura familiar. Sabe? É bem Tá. pequenininho assim. Só que era muito alto. Entendi. O que eu uso lá na fazenda, ele Tipo um é aspirador de pó, só que desses... É como se fosse um carrinho de mão. É de mão, que você vai Isso. fazendo assim, né? Mas o que nós temos lá, o que eu tenho, a gente a UNB é empresa pública, a gente ainda não teve dinheiro para comprar um ergonômico, tá? Mas estamos trabalhando com isso. Mas o que a gente tinha antes era muito pesado. Então, a gente faz, mas você acaba o Morre. dia assim, muito cansado. Muito morto. Isso, E a o coluna, braço, né? coluna, tudo. É. Hoje nós já temos essa opção. Então, assim, eu acho que... Isso é bem interessante, até pra gente falar que a mulher, ela não precisa ser igual ao homem, tá? Então, Não. assim, até nessa questão física. Aham. Mas ela pode fazer o que ele faz. Exatamente. Né? Só que, assim, dentro também dos nossos atributos femininos, Claro. nossa biologia. Exatamente. Né? E acho isso muito interessante. Então, ó, já temos aí, ó, operadora de drone, operadora de trator. Máquina agrícola. Quero aprender. Vamos, E, vocês ó, estão todos dirigir convidados. trator é muito bom. É, eu muito já bom. dirigi alguns. E você, lá na sua área de games, quais são as suas O que as eu acho, que eu profissões? penso, né? Às vezes a gente fica muito pressionado, focado em achar uma profissão. Às vezes o que você gosta é o seu talento e você pode fazer aquilo. A área de jogos é muito assim, né? Mas eu tô pensando assim, tem alguma profissão nova que surgiu na área de jogos que a mulher entrou? Essa... A área de jogos é bem nova, na verdade, né? Aham. A próprio Marco Civil, se eu não me engano, é de 2014. é novinha. É novíssima.
Na verdade, 2024. É de 2024. Então, assim, tem pouquíssimo 24 tempo. Foi foi ontem. ontem. É agora que essa profissão tá começando a se regularizar. É bem como todas essas profissões da internet, né? Que é youtuber, que antes a gente achava que tá brincando de gravar vídeo. Agora você vê que são mais influentes. Hoje as empresas preferem contratar um youtuber do que uma atriz. Uhum. É mais barato, né? Ou não? Não, vai muito Tem mais longe. alcance. Mais alcance. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Tem mais isso alcance. Então, são coisas que no passado a gente se prendia muito em... preciso ser isso. E eu acho que às vezes a gente só precisa ser a gente, aproveitar nosso talento, que a gente gosta, e ver como ganhar dinheiro com aquilo, que é o Ikigai, né? O que eu sei fazer, o que eu posso fazer e como eu vou ganhar dinheiro com aquilo. Então, muitas vezes a gente não imagina que vai pegar uma câmera, que vai falar alguma coisa, alguém vai gostar, e, enfim, isso vai se transformar num vídeo e você vai viver daquilo. Viralizar. Tá. Da mesma forma que a gente não imagina, que a gente vai ficar jogando videogame. Mas você é empresária. Eu sou empresária. E qual é a sua empresa? A minha empresa é a Coffee Crow. E ela é de quê, assim? De jogos, de desenvolvimento de jogos. Aí a gente tem essa nova profissão. que a pessoa pode ser empresária na área de desenvolvimento de jogos. Sim, é uma área... hoje a gente tem publicadoras, tem uma série de stakeholders que a gente precisa estar mapeando. O que eu acho? Que é sobre competência, sabe? É sobre você incentivar a criatividade, comunicação. Você precisa chegar, você precisa falar com as pessoas, você precisa saber mostrar o seu trabalho para as pessoas. Tipo, uma caçadora de talentos na área de hoje games. a gente tá nesse momento, nessa fase que a gente teve que ampliar a equipe. Lá no seu negócio, né? Sim, que a gente teve que... Pegou muitos projetos, graças a Deus, a gente conseguiu fazer várias coisas. E a gente teve que ampliar a equipe. Qual foi a competência, né? Qual foi a nossa equipe? A gente contratou uma pessoa que ela não necessariamente trabalhava na área, mas ela tinha muita qualificação para aquilo. É uma ilustradora. E aí, o que acontece? Tá vendo? Sim, aí são várias profissões, coisas complementando as outras. Eu acho que é muito sobre isso, sobre entender como ganhar dinheiro com o meu talento. Entendi. E essas profissões criativas são isso. E tá dentro do escopo tecnológico, né? Porque a gente pensa, às vezes, tecnologia, trabalha com tecnologia, é TI, é engenharia da computação, é robótica, é mecatrônica, é massa isso. Mas você trabalha com tecnologia, diretamente. Você não é uma desenvolvedora de jogos, mas você entende, você tá lá, você é dona do negócio que é uma tecnologia. Então, é isso, assim, às vezes a gente fala assim, eu não vejo tantas mulheres desenvolvedoras, mas por quê? O mercado aceita. Mas, assim, se você pensar, eu penso, né? O que eu penso muito quando eu penso num desenvolvedor? É lá um ambiente escuro, caverninha, pessoa toda hora, e é um trabalho que exige muito. Muito. E assim, eu acho massa, mas eu como mulher, assim, eu vejo assim, né? Pode ser um pouco de recorte de gênero, mas eu vejo que não é muito perfil da mulher criativa. Ela vai lá, ela desenvolve. Mas eu vejo a mulher muito nessa área da tecnologia como liderança, como pensando, auxiliando no desenvolvimento, não necessariamente naquele desenvolvimento lá, limitando a mulher, desenvolvedora, ali, eu vou construir um robôzinho. Mas com certeza o perfil dessas mulheres que gostam de ser... Essa minha professora da escola de Gover, ela era uma nerd. Você olha, não tem o estereótipo de nerd? Que ela fala que ela gostava mesmo, assim. Ela gostava de mergulhar fazer... Como é que chama? Esse código de computação, não sei o quê. Então, ela ama. Legal. Sim, mas é isso. Uma coisa não exclui a outra. Assim, às vezes pensa, mulher, tecnologia. Mas a mulher, ela tá em vários espaços tecnológicos. Não necessariamente fazendo lá o robozinho ou gerando aquele código. Mas ela tá entrando, ela já está nos espaços. Então, ela já é tecnológica. Já é. A indústria de jogos é uma grande oportunidade hoje. Por quê? Porque a gente vive esse momento de IA, que tá todo mundo receoso, né? Como que vai receber a IA? E o público de jogos não gosta da IA. Então, pra arte, o público... Agora teve um caso, né? De uma grande publicadora que foi lançar um jogo. Ele falou que usou IA pro concept, que é o primeiro esboço e tal. O conceito. Né? Exatamente.
A galera em volta... ficou revoltada. Como assim? Sim, porque a E é questão... tecnologia, hein? Sim, porque a questão envolve muito, apesar de ser digital... A personalidade, exatamente, né? envolve isso. Uhum. Então, você percebe a valorização de trabalhos como 3D, de trabalhos com a programação, que tem muita gente da programação que tá sendo meio que obrigada a usar IA, tá? Eu acho que a IA é uma ferramenta importantíssima, Aham. que a gente precisa se empoderar dela pra gente trabalhar bem. Mas essa é a função da IA. Exatamente. Mas a gente precisa também perceber que exige toda uma questão circunstancial. Aham. E isso eu falo não porque eu sou uma programadora, mas Sim. porque eu ouço muitas pessoas que, tanto de desenvolvimento, não só de jogos, mas de software, que estão reclamando disso, que graças a IA eles têm um nível de cobrança muito grande. Uhum. Então, eles não têm tempo de refinamento dos produtos Sim. e isso acaba prejudicando os o produtos. produto final. Exatamente. Da mesma forma que em jogos, você percebe que quem tá lá é o pessoal que tem talento, é o pessoal que gosta. E o que o comprador tá gostando hoje? Dos jogos indies. Uhum. Dos joguinhos. Pela primeira vez na história, a gente percebe empresas indie, que é composto, que nem a minha, assim, por 5 pessoas, ganhando prêmio Tem personalidade. de melhor jogo do ano, Porque sabe? tem personalidade. Hollow Knight né? é uma empresa Adoro. Eles ficaram 5 anos Adoro. desenvolvendo esse jogo. Isso é Aham. totalmente contra a indústria, que a gente precisa lançar um atrás do outro, né? né? Eles ficaram 5 anos, eles estouraram, explodiram, gente. Eles explodiram. Então, se você gosta de jogos, se profissionalize, vai abrir seu estúdio, vai fazer, porque numa dessas, você estoura um jogo. Ó, já gostei que a gente já entrou aqui, ó, onde eu ia entrar, hein? Que era o conselho que vocês vão dar, porque a gente já vai terminar o nosso podcast, infelizmente, que eu tô adorando o nosso papo, mas você já entrou onde eu queria. Vamos lá, já começou, vamos continuar. O seu recado... Meu conselho é: faça o que você gosta, o que você tem talento. Não se sinta obrigada a nada. Acredite no seu trabalho, vai lá e faz. Meu conselho é esse. Pra geração das meninas. Sim, e claro, a gente sabe que tem uma série de barreiras estruturais, circunstanciais e etc. Mas a gente sempre tem quem se apoiar. Então, meu conselho também é: apoiem outras mulheres. A sua Ótimo. mãe, né? É. Começar pelo básico, pela Apoie. sua mãe, Aham. pela sua amiga, por alguém que é a sua irmã, a pessoa que trabalha com você. Sua colega. Exatamente. Uhum. E saiba que elas também podem te apoiar, porque às vezes a gente não pede apoio, a gente guarda aquilo pra gente e não procura apoio, né? Então é isso. Se apoie e Maravilha. vai em frente. Maravilha. Michele. Eu falo assim, o meu conselho é nunca desistir, é correr atrás. Realmente as profissões mudaram, então procurar o que realmente te interessa e não desistir, ser resiliente. Não é mulher, é para mulheres e homens jovens, é ser resiliente, é correr atrás do seu futuro, é saber que você pode, se você se qualificar, se você for realmente correr atrás. Então não existe o fracassado que não tentou. Tá. Então, assim, é esse o meu conselho. É o que daria para os seus filhos. E exatamente o que eu dou para os meus filhos é esse. Tem que correr atrás, tem que se dedicar, tem que trabalhar, tem que estudar o que você achar melhor para você. E saber que nesse caminho vão ter vários tropeços. Mas o segredo é levantar e andar. E continuar. Continuar. Muito bom. Liz, startups à parte... Seu conselho para essas jovens mulheres empreendedoras. Olha, é isso, resiliência, não desistir, sempre buscar conhecimento, né, e ocupar espaços. Assim, eu acho que ocupar espaços é o mais importante, assim, nessa área que eu atuo de startups, conhecer pessoas, ir a eventos, fazer networking, se mostrar. Hoje em dia as pessoas se mostram muito na internet, mas assim, ocupar espaço e conhecer pessoas. Eu acho que mais do que ter aquilo, né, de ter uma capacidade técnica, um conhecimento,
essa coisa de a gente conhecer pessoas, se conectar com pessoas e ocupar espaços, ela dá muitas oportunidades. Muito mais, né? Conhecimento eu posso adquirir. Eu acho que eu não sei isso. Eu acho que eu não vou nesse lugar. Eu não vou nesse lugar porque eu não sei, eu não confio em mim. Vai. Porque, assim, conhecimento a gente adquire, né? Mas, assim, dentro de casa, sem fazer nada, sem se mostrar, sem procurar, também é difícil. Não sai do lugar. Você sabe que a Liz não queria vir no programa, né? Ela falou, eu falei assim, Liz, vamos? Ela, será? Vou aparecer como? Olha aí, Tá isso, vendo? gente, saia de casa e venha, você viu? Graças a Deus. Eu tô tão acostumada de ficar, assim, nos bastidores, né? Eu adoro acompanhar programas, adoro acompanhar empreendedores desenvolvendo negócio. Aí as pessoas, e Liz, e você? Mas é isso. Vai com medo mesmo e vai, assim, eu acredito que no que eu tô fazendo, eu sei. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Então, eu acredito que eu tenho propriedade para falar. Então, é isso. Gente, agradeço muito a presença de vocês. Foi maravilhosa a nossa tarde. E espero encontrá-las em breve. No trator? No trator. É isso, né? Então vamos. No game, vai me chamar? Vou chamar uma partida de tabuleiro. Opa! Vamos lá, eu quero. Então então é isso. Chegamos ao fim de mais um High Tech Cast. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando. E lembre-se, tecnologia, inovação e conhecimento são ferramentas capazes de transformar vidas e criar novas oportunidades para o mercado digital. Uma realização do Instituto ISIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio. Bem-vindos ao High Tech Cast.